Vou. Vamos começar, gente? Que eles estavam ajeitando ali, porque a gente está sem internet já há 2 semanas na igreja. E, enfim, ele vai tentar gravar, editar e depois liberar no grupo para os irmãos que assistem e não puderam estar presentes. Vamos orar para a gente começar? Som. Só o som. Glória a Deus. Quem vai orar para a gente começar? Vamos então orar. Poderoso Deus, Pai, venho aqui te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado e aprender mais de Ti, Pai. Gostaria também de pedir, Pai, que fale com cada um daqui, que cada um possa receber a Sua palavra, o Teu ensinamento e possa guardar no seu coração e botar em prática futuramente. Venho te agradecer por esse dia, que essas palavras, esse estudo entra no nosso coração, que a gente possa absorver e ter mais sabedoria para ter entendimento de Cristo. Desde já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos voltar lá. 1 Coríntios, capítulo 1. Lembra que a gente tinha terminado na última aula falando sobre os sofistas? Uma das causas dos problemas lá da igreja de Coríntios, lembra? Que era a preferência deles pelos pregadores, a preferência pelo pastor, a preferência pelo pregador. E aí a gente começou a falar a respeito de baseado em que estava essa preferência, sabe? Baseado em que eles comparavam, analisavam e tinham o seu pastor preferido, o pastor predileto. Enfim, a cidade de Coríntios era uma cidade grega. E a gente sabe, né, nós também falamos que os gregos gostam muito da questão da filosofia. Eles são grandes admiradores dos filósofos, ok? E havia um tipo de filósofo em particular que despertava essa paixão ali, não é? E a admiração dos gregos, que eram os sofistas. Então, lembrando que os crentes da igreja de Corintos eram gregos. Então, eles faziam parte, obviamente, daquela cultura que era estabelecida ali naquele lugar, entendeu? Então, era algo que eles também admiravam. Então, só lembrando isso, os sofistas, eles tinham 2 características. Quem eram os sofistas? Era um tipo de filósofo que existia naquela época, ok? Então, existiam 2 características que os gregos adoravam. Primeira característica é que esses sofistas eram capazes de trazer argumentos e usar lógica de uma maneira muito sutil, para trazer raciocínio, convencimento através dessas lógicas, a ponto de que o nome sofisma vem exatamente dos sofistas. Então, esse era um grupo de filósofos que se especializaram em convencer as pessoas através de argumentos habilidosos. Entendeu? Agora, quem nós hoje conseguimos, só pensa, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Quem nós vemos hoje dentro, assim, na nossa sociedade, que está em quase todos os campos, inclusive também dentro das igrejas, né, que tem essa habilidade de trazer argumentos, entendeu? Essa capacidade de convencer as pessoas através de argumentos habilidosos, dentro daquela palestra, dentro daquilo que ele está fazendo. Só pensa, depois a gente vai falar, tá? Segunda característica desses sofistas, né, eles tinham, né, os gregos adoravam, era a retórica. A retórica como disciplina nasce na Grécia, né, o primeiro manual de retórica é da Grécia, que vem dentro do campo da filosofia grega. Então, os sofistas, eles dominavam tão bem a arte de falar, que é isso que é retórica. O que é retórica? A arte de falar. Sabe aquela pessoa que fala bem, que se expressa bem? E às vezes você até observa, né? Não às vezes por profissão, que isso pode se tornar, obviamente, uma característica muito importante em muitas profissões. Mas às vezes você conhece uma pessoa,
né? E você fala assim, olha, como essa pessoa fala bem público, como ela sabe se expressar, como ela sabe se fazer clara, como ela sabe, né? Dominar ali o ambiente que ela está quando ela começa a falar. Vocês já observaram essas características em alguém? Né? Às vezes, desde o tempo de escola, sempre tinha aquele, sabe, na apresentação da turma, quando a gente ia apresentar trabalhos de seminário, aí era aquela briga que ninguém queria falar, mas sempre tinha aquele que tipo assim, não, quem vai falar é você, porque aquela pessoa falava bem, se expressava bem, não desmaiava em público, entendeu? Então essa arte de falar bem, é retórica, né? E eles eram capazes de, usando frases de efeito, entonação e voz, escolhas de palavras, eles podiam levar multidões a um choro em 1 minuto ou morrer de rir no minuto seguinte. Então, às vezes a gente observa, sabe aqueles comediantes, ou pode até não ser uma comédia, mas quando ele faz um monólogo, sabe, ele tem aquela habilidade, sozinho, com um público gigante, de fazer o povo inteiro morrer de rir. Ou em questão de poucos minutos fazer todo mundo chorar. Isso é uma característica, isso é uma característica específica. E que era muito admirada pelos gregos. Então, simplesmente pela capacidade de retórica, eles sabiam como manipular as emoções e o sentimento das pessoas usando palavras. Então, os sofistas, que eram muito admirados, eles tinham a capacidade, eles tinham a retórica e tinham a capacidade de manipular emoções e sentimentos das pessoas usando palavras. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Lembrando que estamos na carta de Coríntios. Então, a arte da retórica se tornou extremamente sofisticada, né? E tem gente que usa isso hoje e usa isso muito bem, né? E o conteúdo pode ser, mas a maneira que ele fala, e às vezes pode ajudar até numa musiquinha de fundo, uma meia luz, mexe no coração das pessoas. Não sei se vocês têm observado, mas às vezes muitos pastores nas redes sociais se levantam até para criticar determinados movimentos dentro da igreja, né, que acabam se misturando ali no momento do culto, no momento da palavra, para tentar usar de retórica, mas como os sofistas, de uma manipulação com entonação de voz, com a maneira certa de falar, com fundir musical. Eu gosto de fundir musical, mas não é para manipular ninguém não, tá? E enfim, para tentar mexer com a emoção, com o coração das pessoas. Então, isso tem entrado nas igrejas também? Sim, isso tem entrado nas palestras motivacionais, com certeza, né? Tem entrado nas empresas, enfim, isso está entrando em tudo quanto é lugar. Então, as frases de efeito, a gesticulação, não sei se vocês são de observar palestrantes, né? E às vezes eles sempre vão ter assim aquela frase de efeito. Você nunca vai ver ele pregar ou ele palestrar sem que eles tenham os pontos das frases de efeito. E no momento da frase de efeito tem uma gesticulação, uma maneira com que ele vai falar, uma entonação, entendeu? E isso não é algo simplesmente comum. Isso é estratégia. Isso é técnica, muito conhecida há muito tempo. Para quê? Para conseguir mexer com o emocional das pessoas. Para conseguir, né, buscar a sua atenção. E às vezes isso está muito na internet.
E as pessoas estão tão viciadas em ver esses cortes, esses pedaços, justamente porque os cortes que se fazem são os cortes de efeito, né? A nossa mídia aqui. Os cortes de efeito, com as frases de efeito, né? Com a entonação, com a luz, sobe o instrumento, frase de efeito, já sabe tudo, entendeu? Faz aqueles cortes. Então as pessoas, elas estão acostumando e viciando naquilo ali, porque no momento que você vê esse corte dessa maneira, aquilo mexe com a tua emoção. Aí qual é o problema? Aqui na igreja de Coríntios, eu acho que não é só aqui. Quando você chega na sua igreja e tem lá o seu pastor, e tem lá os outros pregadores, e tem lá os outros mestres, e que você não vai receber isso, a frase de efeito. Entendeu? Você não vai receber toda essa técnica, tudo isso para mexer no teu emocional e chamar a tua atenção. Aí o povo começa a se desagradar. E aí a gente começa, exatamente o que estava acontecendo aqui, a escolher, a comparar e a ter os prediletos. Entendeu? Tipo, meu pastor não é tão bom, não é tão usado por Deus, que não sabe nem pregar tão direito assim, mas o pastor fulano de tal, da internet, meu Deus, olha aquilo, chega, eu choro em 2 minutos que eu vejo aquele coisa, nem vejo a pregação toda, não precisa, 2 minutinhos ali, eu não sei se chega a 2 minutos, não sei quanto é hoje, os coisinhas, 2 minutinhos ali, pronto, já transformou meu dia, a minha vida, o meu coração, já chorei, já me rendi, entendeu? Pronto. Me alimentou, aí tu acha que alimentou, pronto, estou alimentado, entendeu? O resto do dia. E vai começar o senso de quê? De comparação. Não olhando, não frisando e não buscando a essência daquilo que se está falando. O comer do pão da vida, o Cristo, a mensagem, a palavra, entendeu? Mas a retórica, mas a maneira, mas a entonação, mas aquilo que vai mexer mais com a gente, vai envolver mais a gente. Então isso não é algo de hoje. Isso é algo de muito tempo, e isso estava causando um grande problema dentro da igreja de Coríntios. Porque quando Paulo começou a falar, olha, vocês agora começaram aí, a ter o grupinho ali, as preferências, e essas preferências começaram a ser de uma tal forma ao ponto de dividir a igreja. Foi o que nós falamos na última semana. Lembra do eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? Eu sou de Apolo, não, eu sou de Cristo, sou de ninguém. Ninguém me manda, eu sou de Cristo, desce diretamente do céu aqui o rolo santo, entendeu? E, então, baseado em quê? Eu sou de Paulo. Baseado em quê? Não, mas Pedro é que andou com Jesus. Baseado em quê? Qual era a cultura? O que eles estavam olhando? A mensagem que estava sendo pregada por Pedro, por Paulo, por Apolo. O centro da mensagem, o teor da mensagem, né? Ou justamente isso? Ih, Paulo é muito brabo falando. Pedro também, na Apolo, uma mansidão, olha, uma maravilha, eu gosto assim, calminho, tranquilo, entendeu? Numa profundidade, entendeu? O que estava acontecendo, baseado em que começou as comparações e as preferências? Ali na igreja, né? Então, vamos lá. As frases de efeito, as gesticulações, algumas pessoas têm esse dom natural. É o que a gente observa, às vezes, desde muito cedo, a pessoa não exerce nenhuma profissão muito vinculada a isso, mas você percebe um dom natural nas pessoas, né? Mas os sofistas eram especialistas em fazer isso. Então, havia toda uma arte de como você podia atrair as multidões. E terceiro, né, por que eles faziam isso? Eles iam para a praça pública, né, eles eram itinerantes, então eles ganhavam a vida indo de cidade em cidade, procuravam a praça central da cidade, reuniam uma multidão e ali eles começavam a discursar as grandes ideias da filosofia e os conceitos. Mas como eles começavam a discursar as grandes ideias da filosofia? Usando retórica. Entendeu? Depois que eles usavam a retórica, lembra da retórica, o que eu estou falando aqui? Essa arte de manipular, fazendo tudo isso, usando essa técnica, depois eles passavam o chapéu e recolhiam o dinheiro. Mas aí a galera já estava como? Já estava dentro do negócio.
entendeu? Ninguém tinha coragem, não, vou dar dinheiro para esse cara nada. Não, o pessoal já estava completamente envolvido, porque havia uma técnica para se discutir aquela filosofia e apresentar aquela ideia, entendeu? E era assim que eles ganhavam a vida. Então, os gregos amavam e apreciavam essa arte. Então, quando os coríntios se converteram, através da pregação do apóstolo Paulo, eles transferiram para os grandes pregadores cristãos o mesmo apreço que eles tinham pelos seus filósofos prediletos, pelos sofistas, entendeu? E aqui, né, é um caso em que a pessoa se converte e traz para dentro da igreja a sua cosmovisão. Isso é muito comum, a pessoa se converte. Mas a santificação, ela vai levar um tempo, né? A gente se converte, a gente crê em Jesus. No mesmo instante que você crê e confessa Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito de Deus no seu espírito, você recebe vida no Espírito, amém? Nos tornamos filhos de Deus, mas até que tudo aquilo, que toda aquela construção que o mundo trouxe para nós, né, o meio que a gente viveu, da nossa cultura, mas tudo aquilo fora de Deus, toda aquela construção que trouxe para os nossos ideais, para a nossa visão, ser desconstruído leva um tempo. É na caminhada cristã, é na medida que você vai conhecendo, porque a partir do momento que você confessa Jesus e é salvo, aí vai começar a sua caminhada cristã, ok? Então, na sua caminhada cristã é quando você vai, não é se agrupar, você vai estar junto, caminhar junto com a igreja do Senhor, para juntos, não é, nos alimentarmos, compartilharmos a palavra, invocarmos o nome do Senhor, entendeu? Fazermos aqui a obra de Deus na terra. E à medida que a gente vai conhecendo a palavra vai nos libertando. O que é essa libertação? Essa libertação é de tudo aquilo que foi construído aqui dentro, que está na nossa mente, no nosso coração, fora de Cristo. Então o Senhor começa a desconstruir tudo isso e construir em nós o que é uma mente eterna, a mente de Cristo. E à medida que essa mente, a nossa mente, né, no caso a nossa visão, nosso entendimento vai sendo transformado, então ele vai alinhando o nosso coração. Os nossos desejos, as nossas vontades, sabe? Aquilo que a gente admira, aquilo que passa a ter valor, tudo começa a ser transformado. Então, assim, mas há um tempo, há um processo, isso não é imediato. Alguns detalhes podem ser até imediato, mas não tudo, tá bom? Então, aqui, o que essa igreja estava passando? Exatamente por isso. Então, eles se converteram, como eu já tinha falado, né, nas primeiras aulas, né, no estado que era essa cidade. A galera lá era conhecida, o povo era pervertido demais. Lá o negócio, a chapa era quente, entendeu? Nessa cidade, o povo era conhecido, entendeu? Por essas características. Aí eles se convertem ao evangelho. Então, tudo aquilo ali começa a ser desconstruído e começa a passar por um processo de libertação e transformação de entendimento. Mas essa parte cultural ainda estava aí muito enraizado neles ainda. Então, né, eles começaram a transferir toda essa admiração, todo esse apreço para os seus pregadores prediletos. Por isso que você vê crente na igreja, muitos crentes ainda com uma mentalidade mundana, porque é um processo de transformação e de santificação da nossa mente e do nosso coração. E esse processo, ele acontece pela palavra. Esse processo não acontece por você ser membro de uma igreja. Esse processo não é por você ter descido as águas do batismo. Esse processo de santificação, ele acontece pela palavra. Porque que tem que haver um ensino da palavra, o estudo da palavra, o mergulhar na palavra. Por que a pastora está sempre cobrando a igreja, que deveria estar aqui em peso, no dia de hoje, de discipulado, que são apenas 2 por mês. Normalmente as igrejas, né, a maioria das igrejas é 1 por semana. 1 por semana o básico para todo mundo, mas tem vários outros, né, várias outras turmas de matérias especiais, de quem quer ser líder disso, daquilo outro. Ou seja, não para o discipulado e o estudo da palavra.
Aí as pessoas querem revelação, querem crescer no evangelho, querem crescer nos dons, elas querem crescer em tudo isso, entendeu? Sem passar pelo processo de santificação, de transformação, que é pela palavra. Não existe outro meio. Não é por imposição de mãos. Não é pelo falar em línguas, até porque essa igreja aqui, né, já a gente chega lá no capítulo 12, era uma igreja que era completa nos dons. A mais problemática e a que era completa, todos os dons essa igreja tinha. Ou seja, os dons libertam alguém? Os dons fazem alguém crescer espiritualmente? Os dons vão te levar ao processo de santificação? Não. O que leva é a palavra, o verbo, Cristo. O conhecer da palavra, à medida que nós vamos conhecendo essa palavra, porque essa palavra é Cristo, ela vai nos transformando, nos libertando. Amém? Então isso é algo que a gente fala, prega, ensina. O povo diz que sabe, mas não sabe. Não tem o entendimento do que é. Sabe aquilo que a gente fala da boca para fora, mas não desceu aqui? E eu não estou falando só dos novos, não, tá? Na fé. Os bebês na fé a gente compreende, são bebês na fé. Entendeu? E os velhos na fé? Que continuam do mesmo jeito a vida inteira. Ixi. Mas vamos lá. Então, né, ele é crente, por isso que às vezes você vai ver um crente na igreja com uma mentalidade mundana ainda. Ele é crente e ninguém nega que ele é crente. Ele crê no Senhor Jesus, mas aí olha para ele olha para os pregadores, né, como um mundano, olha para os jogadores de futebol e vai fazer uma comparação, ou seja, olha para os pregadores, olha para os pastores e assim, da mesma maneira que no mundo você vai olhar para os jogadores de futebol e vai fazer a comparação, quem é melhor? Cristiano Ronaldo ou Neymar? Ou Messi? Ou, entendeu? Da mesma maneira eles querem fazer dentro da igreja, com esse mesmo olhar. Baseado em quê? Entendeu? Vem essa comparação. Né? Ou então ele vai lidar com o dinheiro que ele tem da mesma maneira que ele lidava antes. Porque a partir do momento que nós começamos a conhecer o Senhor e sermos transformados, toda a nossa maneira de viver vai se alinhando ao padrão de Cristo. Tudo, a forma de se relacionar, entendeu? De fazer família, né? Como ser um marido, uma esposa, pais, entendeu? Como lidar com dinheiro, até com dinheiro, muda. Ou vai continuar tratando, que está aqui, a sua mulher da mesma maneira que tratava antes, porque leva tempo, até você mudar a cabeça depois da conversão. Até você reajustar, leva tempo. Então, no caso dos coríntios, eles transferiam para dentro da igreja aquela perspectiva mundana de avaliação de homens pela habilidade deles, pela capacidade, pelo que podem fazer, nem esquecendo que, da perspectiva cristã, é Deus quem abençoa, é Deus quem usa, é Deus quem faz crescer, é Deus quem usa uns mais e outros menos. É isso que a Bíblia ensina com muita clareza. Às vezes você pensa, não, Deus usa mais porque fulano é melhor. Entendeu? Não. Alguns Deus vai usar mais, alguns Deus vai usar menos. Quando a gente for lá para os dons, a gente vai ver que quem dá os dons é o Espírito Santo. Ele dá, ele escolhe, e ele vai dar quantos ele decide, o porquê decide, aí isso já é uma outra aula, entendeu? Então, às vezes isso não tem a ver com você ser melhor ou não, até porque tudo que nós recebemos dele é pela graça, a gente não merece. Tipo assim, Senhor, eu estou merecendo tanto, dá para liberar mais uns 2 dons, uma operação de maravilhas, um negócio muito poderoso, entendeu? Porque eu estou merecendo, olha, ixi, vai nessa de merecer. Aqui na igreja, a gente tinha um rapaz que ele sempre foi muito frustrado a vida inteira porque ele não falava em línguas. E aí, como era a vida dele cristã, eu prefiro não comentar. Mas ele foi criado na Assembleia de Deus e tal. E, né, na época, a gente era tudo da mesma igreja, e ele estava aqui congregando com a gente.
E ele era muito frustrado porque ele queria falar em línguas, ele queria mostrar, ele queria um negócio da santidade, entendeu? Mostrar que ele tinha e tal. E aí, na época, a gente caminhava lá com o pastor Bruno, então a gente estava indo para os retiros e tal. Último dia do retiro, última ministração, né? Se ministrava isso, os dons, o dom de língua, batismo com o Espírito Santo e tal. E ele ficou muito frustrado no último retiro que ele foi. Aquilo acabou com ele. Por quê? Porque ele achava o seguinte: olha, Deus, eu estou certinho. Você está vendo que eu estou na igreja certinho, não estou aprontando, não estou fazendo nada. Estou direitinho. Estou aqui. Então estou merecendo, hein? Estou merecendo esse dom aí. Só que no retiro, um outro rapaz que era primo dele, entendeu? Que ele julgava assim: ele não merece, ele não está se esforçando tanto quanto eu. Isso daí é sete, isso daí eu conheço. Meu primo, então, recebeu o batismo com o Espírito Santo e recebeu o dom de línguas. Ele viu. Olha, ele viu como está assado, porque ele não aceitou aquilo, e eu conversei muito com ele para mostrar, eu falei: meu filho, você está requerendo algo, querendo mostrar ao Senhor que você tem o direito, porque você merece. E o fulano recebeu e ele não merece. Eu falei assim: então, a tua fé está completamente errada. Eu falei: teu coração precisa ser alinhado à palavra de Deus. Eu falei: porque você não vai receber porque você merece. Eu falei: imagina se Deus te dá e confirma algo totalmente errado no seu coração, que viu? Você mereceu. Você não merece. Eu falei: assim como ele também não merece, eu não mereço. Entendeu? Tudo que vem do Senhor, tudo que é dele, que ele deposita em nós, é pela graça. A gente não merece. Então entende que as coisas vão ficando assim muito tortas dentro de nós e só a palavra de Deus é que vem alinhar. Então tem coisas que a gente não consegue viver e desfrutar no Espírito, entendeu? Por quê? Porque a gente não tem entendimento. Então, se você crê errado, você vai agir errado. Creu errado, querido, não vai receber. Entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu ver a hora aqui. Então, o resultado, deixa eu ver se não lugar, isso, que havia o grupo de Paulo, provavelmente dizendo que Paulo era o grande teólogo, os defensores de Paulo, né? Ele é um grande missionário, um grande teólogo, ninguém prega como ele, com tanta profundidade. E prega, né, gente? Ó, chama, né, Rodrigo? Apóstolo Paulo. Aí Apolo que substituiu Paulo lá nessa igreja, né, que era o pastor ali. Aí os defensores de Paulo: não, Apolo é que é o cara, porque Apolo que é o único pregador do Novo Testamento que é referido como sendo um homem eloquente, poderoso nas escrituras, eloquente, então provavelmente ele tinha retórica, ele falava bem, ele devia ser um cidadão de lá, então era admirada a forma com que ele falava e era aquilo que eles gostavam, entendeu? Então, lembrando que Alexandria era onde tinha aquela biblioteca, uma das maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade conhecida pelo conhecimento intelectual, pelas variedades culturais. Tinha um porto no norte da África que havia muitas etnias ali. E era uma cidade muito plural. E Apolo, aqui está. Apolo era um alexandrino. Então, ele era um homem de cultura, de conhecimento, um judeu poderoso na palavra. E aquele povo gostava disso. Então, era natural que muitos membros da cidade de Corinto ficavam apaixonados pelo pastor Apolo depois que Paulo saiu. E muitos poderiam falar: Paulo era duro demais, mas Apolo falava com eloquência. E começou-se a comparação. Eu acho que ele prega melhor do que Paulo, né? Mas aí veio um outro e falou assim: sinceramente, bom mesmo é Pedro, porque esse andou com Jesus. Esse estava ali, ó. E esse andou sobre as águas, ele comeu na mesa com Jesus. Então ele tem propriedade para poder falar, entendeu? E aí começou, então, aí vem outros, nem Apolo, nem Paulo, né? Algum dia pregaram um sermão que 3.000 pessoas se converteram ao mesmo tempo, mas Pedro não. Pedro pregou 3.000, quem foi que pregou aqui 3.000 ao mesmo tempo se converteram? Não dá para comparar com Pedro,
entendeu? A visão deles. Aí chegava o quarto grupo, lembra do quarto grupo? O quarto grupo dizia, vocês são tudo carnais. Vocês estão aí dependendo de homens. Nós não somos de ninguém. Nós somos de Jesus Cristo, nós somos espirituais. Nós recebemos direto de Jesus. Não queremos mestres, não queremos Apolo, nós só queremos Cristo. E esse quarto grupo aqui, imagino que era o mais complicado. Porque esse, com certeza, submeter a liderança, não. E não eram mandados pelo homem, eram mandados por Deus. Alguém conhece alguém assim? Eu conheço. Difícil. Que mais adiante, eu creio que o apóstolo Paulo vai identificar eles como os espirituais. Isso é um textinho lá mais na frente. Boa parte dos estudiosos de 1 Coríntios identificam esses espirituais como sendo esse grupo de Cristo, que queria parecer mais espirituais que os outros e rejeitava a liderança daquelas outras pessoas, entendeu? Mas aí isso já é um probleminha mais à frente que a gente vai ver Paulo tratando, né? Porque na hora que você dizia, eu sou de Cristo, estava dizendo o quê? Eu não aceito que Cristo ministre em mim através de homens. Então, tem um povo assim espalhado por aí até hoje? Tem. Mas eu vou te lembrar que o único que recebeu diretamente de Deus foi quem, hein? Nem Jesus. Jesus já começa o ministério dele se submetendo ao ministério de João Batista. Ele sendo filho de Deus. Já se, né? Não, você vai me batizar. Já se submete àquilo que estava sobre um homem. Entendeu? Sobre aquilo que Deus, o Pai, tinha colocado sobre aquele, se submetendo ao ministério de João Batista, né? Por isso que ele foi batizado por João Batista. Então, Jesus já começa nos mostrando, nos ensinando essa lição do descer, do se humilhar e de aceitar, sabe, essa liderança e de ser submisso a isso. Só teve um que recebeu diretamente de Deus, que não teve assim. Adão, gente. Adão. Né? Foi ali, direto, no tete a tete. Entendeu? Recebeu diretamente de Deus, comando tudo aquilo ali, e dali por diante começou a multiplicar. Tanto é que quem tinha que passar, quando Deus falou que não era para comer da árvore do bem e do mal, para quem Deus deu a ordem? Para Adão. Não. Deus deu a ordem para ele. Então, depois de Adão, entendeu? Não era mais assim, diretamente, já começou-se o sistema, a forma que o Senhor trabalha e que Ele constrói ali em nós. Ou seja, Eva ouviu de quem? De Adão. Aquilo que Deus havia falado, que Deus havia ordenado. Então ela precisava o quê? Se submeter, obedecer, confiar, receber. Entendeu? Mas deve ter dado uma treta no meio do caminho. Ela fala, sabe de uma coisa, esse homem não tá muito bom na cabeça não. Essa serpente está mais coerente. A cabeça doida. Né? No que está falando, não sei. Entendeu? Porque ela não ouviu. Por isso que quando eles caem e Deus desce, né? E vai procurar, ele não fica, Adão e Eva, cadê vocês? Ele vai procurar Adão. E vai fazer a pergunta para Adão. Porque a ordem foi para Adão. Adão tinha a responsabilidade de passar, de ensinar, né? De vigiar, de fazer a manutenção de tudo aquilo ali, da mesma forma que todos nós, e assim por diante. Entendeu? Então, a galera que fica, tem gente que fica assim, muito frustrado, porque, pastor, eu queria aprender a pregar. Eu queria aprender a falar na célula, eu queria, mas eu não consigo, eu tenho vergonha, me atrapalha nas palavras, e eu fico assim, meu filho, por que você não escuta? Não ouve quem sabe fazer, quem está fazendo, ouve, anota.
Anota. Ah, mas eu vou... Copia. É assim que se aprende. Entendeu? É assim que se aprende. Ah, mas eu não consigo montar. Então, copia. Monta ali, copia, vai lá e faz. E tenta, você vai aprendendo. Aí tem gente... Sabe qual é o problema do homem? Orgulho. Aí vem alguém para você e fala assim, mas eu tenho uma revelação direta. Não, eu não ouço ninguém, eu não vejo ninguém. Eu não aprendo com ninguém, porque aqui o negócio é tão poderoso da unção que o Senhor dá. Ou seja, orgulho, isso é mentira. Porque como é que a gente aprende a palavra? Alguém aqui aprende sozinho? A gente já começa, alguém está ensinando aqui, ó, o Kid já está ensinando de pequenininho. Em casa a gente já começa a ensinar aos nossos filhos, não é verdade? Na igreja a gente já começa a ensinar as crianças, os juniores, entendeu? Os adolescentes. Aí a gente está aqui para ensinar os mais velhos, os mais maduros para falar, entendeu? Eu também estou aprendendo, eu também escuto, eu também preciso aprender, entendeu? E com todos aqueles que eu aprendo, também precisaram ouvir de alguém, um dia aprender também. A gente aprende uns com os outros. É assim que a coisa funciona. Lembra a ordem lá que Deus deu, não é? O povo de Israel ali, a Josué, a todo o povo ali, olha, vocês vão contar, vocês vão falar, não se apartem da boca de vocês o livro dessa lei, e vocês vão ensinar aos seus filhos, e vocês vão contar, e vocês vão ensinar, e vocês vão falar, entendeu? Por quê? Porque a outra geração vai aprender com vocês falando, ensinando, dizendo como é que é, repetindo as palavras, eles vão repetir as mesmas palavras que vocês, eles vão aprendendo, e assim por diante. Por que a coisa está tão séria hoje na questão do aprendizado e no crescimento? Entendeu? Porque só existe aqui uma maneira. E ninguém mais quer seguir essa maneira. A gente não quer ouvir para aprender. Então, se você não ouve para aprender, se você não é humilde para reconhecer que você precisa aprender e se aprende ouvindo, você vai ouvir, óbvio que você também vai pegar sobre o Espírito Santo, está aí, ele vai falar com você, entendeu? Com certeza, vão ter revelações que vai vir ao seu coração, o Senhor vai ministrar, mas olha só, gente, sem orgulho, você só aprendeu a pregar essa Biblinha aqui e entender que ela é importante, que ela é a palavra de vida, ou como se começa a manusear, porque alguém te ensinou, alguém falou. Só que as pessoas... entendeu? Não querem ir no processo natural e ficam atrás de reteté, de manto, de mistério, de dom, porque acham que tudo isso daqui vai vir assim. Porque não quer sentar para ouvir, não quer ler, não quer ouvir, não quer escrever, entendeu? Mas quer aprender. Como? Eis a questão. Pode falar. No microfone, por favor. É a questão da gente ter a humildade para ouvir e a responsabilidade e a obediência em falar. Porque a gente também, quando a gente aprende, a gente acaba retendo. E aí o irmão do lado que está disposto a ouvir, acaba não ouvindo porque não tem quem pregue também. Isso. Então a gente precisa ter a responsabilidade em ouvir, e a humildade em ouvir e a responsabilidade e obediência em falar. Porque a gente pode falar com qualquer um, a gente pode pregar para toda criatura. Tem gente que treina pregando para o travesseiro, para o ursinho de pelúcia. Sim, isso está errado? Claro que não. Você pode treinar, pastora vai cair na retórica, não sei o quê. Não. Uma coisa é quando o teu coração tem a intenção de manipular e você vai usar essa palavra aqui para manipular o coração das pessoas, para arrancar delas dinheiro ou sei lá qual que seja a vantagem para você se engrandecer, entendeu? Ou para você arrancar dinheiro delas, ou para você se engrandecer, ou tantas outras coisas que você está buscando para si. Agora, outra coisa é você mergulhar, é você aprender, é você treinar porque você tem dificuldade de falar e a gente vai falar em público, a gente não pode falar errado o tempo inteiro, atropelar as palavras. Então, tem coisas que a gente vai treinando para conseguir falar assim toda hora, né, errar todas as palavras, enfim. Cada pessoa tem uma dificuldade e às vezes ela vai trabalhar dentro daquela dificuldade, sim, treinando, ensaiando, vendo qual é a maneira melhor, se é dentro daquilo ali que o Senhor chamou ela, que ela vai fazer melhor. Entenderam? Né? No objetivo
objetivo, com o coração de pregar a palavra do Senhor. Entendeu? Entendendo que foi chamado para isso, então, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, vou sentar, vou estudar, eu vou treinar, eu vou procurar, né, algum treinamento, alguma coisa, sabe? Igual a galera que canta. E eu vejo, às vezes, também as pessoas que pregam, as pessoas que palestram, fazendo, às vezes, até exercícios, né? Exercícios para conseguir falar melhor, gesticular melhor as palavras, tudo isso. Enfim. Então, a gente precisa entender, né, como as coisas funcionam. E não adianta querer sair disso daqui. E isso trava o crescimento de muita gente. Porque quer crescer, mas não quer sentar para ouvir. Entendeu? Isso é um caso sério. Mas vamos lá. Onde eu parei? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tenho um tempinho ainda. Então, eu parei no Adão, então. Se de Cristo você quer dizer que recebe sem nenhuma influência humana, também vou lembrar que a Bíblia que você lê e onde você diz que recebe diretamente de Deus foi traduzida por um grupo de teólogos que discutiram bastante e que às vezes colocaram no texto a interpretação deles nas Escrituras. Então, é o entender que recebemos de Deus, é o Espírito Santo que ministra, né, e traz a revelação, o entendimento, a clareza, sim, a cada um de nós. Mas a gente não pode dizer que a gente recebe sem influência nenhuma de homens. Não tem jeito, gente. Vem influência de homens. Seu pai, da sua mãe, do seu pastor, do seu líder, do seu professor, entendeu? Teólogos, estudiosos, mestres, vai ter. Não tem jeito. Então, não tem como receber diretamente de Cristo hoje. É sempre mediado, porque esse foi o plano dele. Por isso que ele deu dons, pastores, mestres à igreja e nos deu as Sagradas Escrituras. Ok? Então, entenda que precisamos aprender com os outros, estar debaixo de liderança, ter pelo menos um referencial, e Jesus foi o nosso exemplo. Eu não estou dizendo que você não pode ter um pregador de referência, um teólogo de referência. Não, isso é importante, tá? Eu tenho pregadores de referência, teólogos de referência, isso é importante. Mas a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Aquelas brigas internas traziam um problema sério. No versículo 13 aqui de 1 Coríntios vai dizer: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ou seja, aqueles partidos ameaçavam 3 áreas da vida da igreja. A primeira área era a unidade. Esses partidos que se criavam na igreja ameaçavam a unidade da igreja. Será que Cristo está dividido? Está aqui a pergunta de Paulo. Para que a igreja esteja dividida? Só há um Cristo e, portanto, uma igreja. E com esses partidos, vocês estão ameaçando a unidade da igreja. Segunda ameaça é com relação ao significado da crucificação de Cristo. Paulo pergunta: será que Paulo foi crucificado por vocês? Porque vocês estão dizendo, eu sou de Paulo? Então, é muito sério vocês dizerem isso. Eu fui crucificado por vocês? Vocês são de Cristo todos e são abençoados pela vida de líderes que Cristo levantou na igreja. Então, essa é a postura correta e Paulo fica indignado. A igreja pertence àquele que por ela morreu e ressuscitou, que é o Senhor Jesus. Então, aqui ele vai falar: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Porventura vocês foram batizados em nome de Paulo? Terceira ameaça: ou será que foram batizados em nome de Paulo? Ou seja, parem com esse, eu sou de, eu pertenço a, eu dependo de, eu sou discípulo de fulano. Porque na verdade só existe um Senhor, um mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, todas as pessoas que ele levanta na igreja para abençoar a igreja são servos do Senhor. Lá em Efésios, capítulo 4, vai dizer que ele deu
dons, Ele deu homens à igreja, Ele deu mestres à igreja, Ele deu pastores à igreja, Ele deu apóstolos à igreja, evangelistas, profetas à igreja, para a edificação dos santos. Mas quem foi que deu? Ele. Quem é que opera? Ele. Por isso está errada a concepção de grupos em torno dessas personalidades, fazendo comparações e com essa expressão tão forte ameaçava a igreja. Ameaçava no sentido da cruz, ameaçava inclusive o sacramento do batismo. Paulo termina essa parte dizendo que fez tudo o que pôde quando teve em Coríntio para evitar que as coisas chegassem nesse ponto. Porque Paulo sabia que os coríntios tinham a tendência a culto a personalidades, devido a toda a influência cultural dos gregos naquela época. Ele já sabia, e por ele saber, ele vai dizer aqui que praticamente não batizou ninguém lá. Ainda vai dar graças a Deus que ele não batizou ninguém. E ele fez isso de propósito, porque eles sabiam que eles tinham essa tendência a cultuar personalidades. E Paulo entendia o lugar dele e tomou um cuidado para ele não se tornar essa personalidade no meio da igreja. Não tomar o lugar de Cristo. Versículo 14 aqui, ó. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, eu vou explicar isso, tá? Mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O que ele está falando? Não com retórica, não com técnicas. Porque o apóstolo Paulo não era qualquer pessoa, ele era um cara estudado. Ele falava bem, ele era um cara muito cheio de cultura. Era um cara estudado, mas ele vai dizer num outro texto mais para frente que ele não usava de nenhum conhecimento dele, nada daquilo que ele conquistou antes de Cristo, que ele tinha antes de Cristo, nada. Ele falou que aquilo não valia de nada e para a pregação do evangelho ele não usou nada daquilo. O evangelho por si só se bastava. E ele não usava daquilo como técnica, entendeu? Para falar as pessoas, porque ele poderia usar, porque ele tinha conhecimento, cultura, tudo isso. Pode falar, microfone. Sobre a fala de Paulo, quando ele fala, sede meus imitadores. Ele não fala sede meus imitadores porque eu tenho retórica, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sei falar bem, eu domino aqui a palavra formado. embaixo, eu sou formado, eu tenho cultura. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, ele sempre faz esse apontamento para Cristo. Exatamente. E é isso que nós vemos na igreja do Senhor. Claro, gente, o pastor tem que estudar. Né? A gente precisa conhecer a palavra. Mas, é possível você pastorear sem ter uma faculdade de teologia? Com certeza, senão o evangelho não teria crescido e chegado até aqui hoje. Porque o que se prega na igreja não é teologia. O evangelho de Cristo não é teologia, ok, gente? Quem já teve a oportunidade de estudar, de ver alguma coisa, vai ver claramente que teologia é uma coisa, e ali eles vão estudar muitas coisas do evangelho lá, mas teologia não é o evangelho de Cristo. Aqui na igreja, a igreja do Senhor prega o evangelho de Cristo. Então, por que nós vamos ver, né, tanto pastores formados, muito cultos, né, que falam bem, glória a Deus por isso, e o Senhor vai usar eles em determinados lugares para isso, mas ao mesmo tempo nós vamos ver em lugares muito simples, pessoas muito simples, pessoas que não têm a 4ª série, pregando o evangelho, e muitas pessoas se convertendo. E o Senhor operando maravilhas. Ou seja, né, cadê a retórica? Cadê o diploma da faculdade? Cadê aquilo tudo? Ou seja, para se pregar o evangelho de Cristo, você precisa crer e receber tudo aquilo que Ele já te deu. Entendeu? Então, né, às vezes a gente vai, principalmente antigamente, mas hoje também, e às vezes as pessoas ficam nessas comparações e falando
Nossa, você é pastora, mas você não tem faculdade? Como pode isso? Entendeu? Aí a gente vê pessoas, e a gente sabe que o pastorado é um chamado e um dom, né, que Deus deu à igreja, ou seja, são dons pessoas que Deus deu à igreja. Então, eu sou um dom pessoa que Deus deu à igreja. E nós vemos, né, principalmente eu gosto muito de pesquisar essas páginas e tal, do evangelho crescendo em lugares assim, e através de pessoas, sabe, simples, mas que estão ali se dedicando, se lançando por amor, com fidelidade, né, com dedicação, entendeu? Ao Senhor mesmo, que amam o Senhor, que buscam o Senhor, que vivem para o Senhor, para a obra do ministério, e o Senhor operando maravilhas, e o Senhor dando crescimento. Ah, tá, pastor, mas aí se você pega um pastorzinho desse, bota do lado de um desses pastores que falam super bem, e glória a Deus por esses que falam super bem, é para falar super bem, glória a Deus também, Deus levantou eles num lugar que é para ser assim. Mas entendeu o nosso olhar? A gente precisa se alegrar e celebrar o crescimento da Igreja de Cristo, a expansão do Evangelho, a expansão de Cristo, seja através, né, dos muito estudados, dos muitos formados, do muito cheio de culturas, seja através daquele simples, porque o Senhor vai chamar a todos. Imagina se precisasse ter tudo isso daqui, né, da retórica, disso, daquilo, a formação, toda essa cultura para o evangelho ter chegado até aqui hoje. Gente, não ia chegar. Entendeu? Em determinados lugares. Não ia. Então, 14, você já viu algum pastor dar graças a Deus por não batizar ninguém? Aqui ele está dando graças a Deus de não ter batizado quase ninguém naquela igreja. Ele não estava preocupado com números, ele sabia que batizar alguém significava a sua identificação pública com o Senhor Jesus, que você se torna um discípulo de Cristo publicamente, né? E antes você já fez isso pela fé, mas ele já prevendo o que ia acontecer, ou seja, claro que ele reconhece a importância do batismo, até porque ele pregava isso, ensinava isso, entendeu? Mas ele já sabendo da tendência deles, ele se reteve e botou quem? Os outros, né? Os outros pastores, vamos lá, podem batizar vocês, entendeu? Isso foi intencional. Paulo tomou todas as medidas, é o que ele vai dizer aqui. Todas as medidas cabíveis para evitar que a corrupção do coração humano alcançasse níveis e patamares como esse. Então, ele nos ensina uma lição muito grande, para a gente terminar aqui. Que o pastor deve conhecer a personalidade humana. Tem que saber como o ser humano funciona. A alminha vivente. O ser humano gosta de ídolos. Ele vive atrás de referenciais, ele precisa de gente para seguir, de gente para acompanhar. E isso é do ser humano. Então, o pastor não deveria estimular isso, mas tomar medidas para evitar isso. A gente vê ministérios que são construídos em torno de personalidades, da personalidade do pregador. Tudo gira em torno dele. Então, qual é o problema? Exatamente esse aqui, o pastor precisa tomar esse cuidado. Porque a construção de tudo que é feito na obra de Deus, na igreja do Senhor, não pode girar em torno de uma pessoa. Seja ele o pastor da igreja, o apóstolo, o bispo, entendeu? Não pode. E ele precisa, claro, ele vai ter um lugar de relevância, ali vai, é o líder, vai ser conhecido, com certeza, entendeu? Mas deve-se tomar alguns cuidados, porque o ser humano tende, entendeu, a idolatrar. Já viu aquele ministério que o pastor entra na igreja, primeiro que ele não entra pela porta da frente, ele entra para um lugar escondido, por trás para não passar para o meio do povo? Aqui por trás, né? Aí tem uma cadeira especial e se alguém sentar naquela cadeira que é meu Deus do céu, vai ser excluído. Vai direto para o inferno. Entendeu? Ou seja, e tantas outras coisas que parece assim um fim do mundo, parece que o pastor é um rei, o Deus na terra, é o pastor, entendeu? Por onde ele vai passar, onde ele vai sentar, com quem ele vai falar, a toalhinha do pastor é santa.
O suor dele é diferente. Não deve feder. Entendeu? Ou seja, e tantas outras barbaridades que a gente vê por aí e que acaba o quê? Sendo construído ali, né? Ministérios construídos em torno de uma personalidade. Isso é um absurdo. Não cumprimenta, não fala. Claro, gente, que a gente sabe que, por exemplo, igrejas que num culto vai ter 3.000, 5.000 pessoas, o pastor vai conseguir falar com 5.000 pessoas? Não vai, né? Aqui a gente consegue cumprimentar as pessoas porque a nossa igreja ainda é uma igreja pequena. Então, sai pulando do altar, chega lá atrás rapidinho, entendeu? Ou seja, então enquanto nós temos esse privilégio, vamos aproveitar esse privilégio para falar com as pessoas. Um dia que o ministério crescer tanto, já é 5.000 num culto, né, a gente não vai mais conseguir fazer isso. Fazer o quê? Falar com todo mundo. Entendeu? Mas a gente sabe quando a coisa é criada em torno, né? Gira em torno de uma personalidade ao ponto de exaltar, endeusar, entendeu? Aquela pessoa que se torna uma personalidade na igreja. Eu vi numa entrevista, num vídeo, já tem bastante tempo, e era um pastor. Claro que eu não vou citar quem é um pastor, de uma certa igreja, e quando ele passava, havia aquelas monte de repórteres, e as pessoas, ele era como um Deus. Ele passava escondidinho, como se fosse um político, como se fosse aquela coisa. Gente, até as pessoas que não eram cristão, ímpio, ficaram pasmo com aquilo. De ver aquele pastor com tanta coisa, com tanta segurança, com um monte de segurança, e as pessoas não conseguiam aproximar. Era assim, ali ele estava como se fosse idolatrado. Porque até para os membros, as pessoas ali não podiam chegar perto dele. Então, tem coisas assim, eu estava até falando com o Rodrigo aqui, que é muito perigoso mesmo. Por quê? Porque quando acontece isso, fica tudo em volta só do pastor, daquela pessoa, daquela liderança ali, tudo é ele, esquecem Cristo, que é o centro. Se aquele pastor sair, vai sair a metade da igreja. Tudo desmorona, né? Então, nós vamos continuar daqui da próxima aula, então você anota aí. Nós paramos, versículo 17, encerramos. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se anule a cruz de Cristo. Através aí, eu vou explicar esse não me enviou Deus para batizar um pouquinho melhor, para vocês entenderem. Tá? Aqui a gente continua na próxima aula. Alguma dúvida até aqui? Querido, só para explicar, é muito importante a gente compreender um contexto histórico, né? Porque às vezes a gente lê determinadas coisas aqui, né, na Bíblia, a gente até sabe superficialmente, mas para a gente compreender o porquê, o que levam essas coisas a acontecer, é importante a gente conhecer, não é? Historicamente o que se passava naquela época, em que lugar eles viviam, como era a cultura, entendeu? Para que a gente tenha uma clareza maior do que está acontecendo e o porquê está acontecendo. Tá, gente? Por isso a importância de estudarmos, não só lermos, mas é ler e estudar, e se aprofundar, e buscar, e pesquisar. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para a gente terminar? Alguma dúvida ficou hoje? A gente só esclareceu um pouquinho mais sobre os sofistas, as retóricas, as manipulações. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, graças te damos. Graças te damos pela tua palavra, Jesus, porque a tua palavra nos transforma, a tua palavra nos liberta.
A tua palavra nos revela a ti, Senhor, e à medida que vamos te vendo, vamos sendo moldados, transformados, Senhor, como num espelho, de glória em glória. Nós te louvamos pelo teu Espírito em nós, que testifica a sua palavra, que traz clareza ao nosso entendimento. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de te conhecer, de termos a nossa fé aumentada, Senhor, a cada dia. Senhor, por esse pão que desceu do céu, Senhor, que a gente não venha desprezar a tua palavra, Senhor, mas que a gente venha valorizá-la a cada dia, que a nossa escolha, Senhor, seja sempre em te conhecer, em te buscar, em comer do pão disponível para hoje, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua graça e misericórdia sobre a nossa vida. Desperta essa igreja, Senhor, desperta aqueles que dormem. Espírito Santo, que o Senhor venha gerar no coração de toda essa igreja uma fome, uma sede por ti, Senhor. Em nome de Jesus, que essa igreja seja conhecida pelo amor à sua palavra. Senhor, por viver a tua palavra intensamente. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Família, crescendo em graça. Amém.